E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, e nesse vídeo eu vou falar para vocês como, de maneira simplificada, resumida, eu cheguei no meu primeiro milhão e o que eu aprendi nesse caminho que pode ajudar você a chegar no seu milhão também. Pessoal, antes de começar a tratar do assunto propriamente dito, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, para ativar o sino das notificações e também se inscrever na nossa lista do Telegram, porque às vezes o YouTube ele não avisa de quando um vídeo novo sai, mas no Telegram a gente sempre está avisando, então não vai ter como você perder qualquer novidade que venha a surgir aqui no canal. Agora, sobre essa questão do primeiro milhão, Para quem me segue há menos tempo, até o meio do ano passado, mais ou menos, eu ainda era capitão do exército, era funcionário público, e eu decidi sair, mas naquela época eu não tinha chegado no meu primeiro milhão ainda, eu já tinha uma renda mensal muito interessante, que era maior do que a que eu tinha do meu salário, vindo ali da combinação dos meus investimentos e dos negócios digitais que eu tenho, mas não era um patrimônio investido milionário, isso veio acontecer em novembro do ano passado. Então, já na época com 29 anos, eu me tornei milionário. Foi desde a época que eu defini a meta de chegar até 1 milhão antes dos 30, que depois acabou virando uma meta de viver de renda antes dos 30, um tempo de 9 anos, já que eu defini essa meta com 20. Só que eu comecei efetivamente a trabalhar para ela acontecer, trabalhar que eu digo investir de fato para ela acontecer, porque antes eu não ganhava muito bem, então os investimentos que eu fazia eram muito mais em termos de ganhar educação do que ganhar dinheiro de fato. Começou com 22. Foram 7 anos para chegar no meu primeiro milhão, se eu pegar então o início ali da parte realmente produtiva da aplicação financeira, 10 anos se eu pegar de quando eu coloquei a meta, mas se eu quiser voltar mais no tempo e pegar o início da minha idade produtiva, foi quando eu comecei a trabalhar, foi com 17 anos, então foram 12 anos. E quando a gente fala isso, nossa, demorou 12 anos ou demorou 10 anos para chegar no primeiro milhão, as pessoas ficam meio desanimadas, pensando que 10 anos é muita coisa. Eu acho que 10 anos para juntar um patrimônio milionário é um tempo até rápido. Lógico que isso pode acontecer em muito menos tempo. A gente vai tratar de assuntos que possam te ajudar para que isso aconteça aqui nesse vídeo. Mas 10 anos não é muito tempo não, gente, porque você juntando 1 milhão ou não, 10 anos vão passar do mesmo jeito. Então, agora vamos definir alguns passos para que você possa fazer. Num horizonte, eu acho que creio de 10 anos é um tempo interessante para isso, o seu primeiro milhão. Eu acho que tudo na vida que a gente for fazer depende apenas de 3 passos bem dados. O primeiro passo é você definir o objetivo, e você pode ter vários objetivos diferentes, Eu aconselho que você tenha pelo menos um financeiro, então você vai definir esse objetivo / meta, na verdade, financeira, que pode ser justamente o primeiro milhão. E toda meta, ela tem que ter um prazo para acontecer. Se não é uma meta, é apenas um sonho. Se você ficar pensando, um dia eu vou ter 1 milhão investido. Isso não é meta, então coloque um prazo. Pode ser, como eu disse, de 10 anos, igual eu fiz quando eu tinha 20 anos, pode ser de menos tempo, isso vai depender de cada pessoa. Mas esse é o primeiro passo, definir o que você quer fazer. O segundo passo, que eu fiz também lá atrás, era planejar o que eu precisaria fazer para transformar a minha realidade no meu objetivo, O que eu teria que fazer nesse caminho para chegar até lá. Então eu vi que eu teria que poupar uma grande parte do dinheiro que eu ganhava ali vinda do meu salário, do meu soldo do exército. Eu vi também que eu teria que aprender mais sobre educação financeira e vi que apenas isso não me levaria no prazo que eu queria até 1 milhão. Eu não conseguiria só juntando dinheiro e aplicando dentro de uma estimativa realista ali de rendimento da minha carteira, não daria para chegar no 1 milhão só dessa maneira, a não ser que eu conseguisse poupar muito do meu salário, ou ter sempre um nível de rendimento muito mais alto do que o do mercado, o que não é tão simples assim de acontecer, convenhamos. Então, por conta disso, eu falei, poxa, também vou ter que gerar mais renda extra. E esses eram os passos que eu teria que fazer, então, poupar o meu dinheiro, uma grande parte que eu ganhava, investir esse dinheiro bem investido, a ponto de pelo menos empatar com o mercado, quando der ganhar do mercado, e quando eu digo ganhar do mercado, é ganhar do referencial comparativo, ganhar da Selic, do CDI, seria interessante. E o terceiro ponto seria gerar renda extra, e essa renda extra seria totalmente investida para aumentar o meu patrimônio investido e poder chegar mais rápido no meu objetivo. E o terceiro ponto, que é onde as pessoas geralmente falham, elas são muito boas em definir objetivo, elas até estudam quanto que esse objetivo vai custar, o que elas vão ter que fazer, mas o terceiro ponto é onde elas falham, que é pagar o preço. Então muita gente faz os 2 passos anteriores e morre na hora de fazer o terceiro, eles não têm o gás para fazer o que é necessário fazer durante o tempo necessário para isso. Porque você fazer alguma coisa por 1 mês é relativamente tranquilo.
porque um mês passa rápido, durante um mês você ainda vai estar motivado. Por 2 meses já é mais complicado, a motivação não costuma durar tanto. Tá? Por 3, 4, 5 meses, por 1 ano, aí já é extremamente difícil. Não é uma questão de motivação, é uma questão de disciplina, de você desenvolver o hábito de investir e fazer aquilo mês após mês. E para chegar em cifras maiores, você vai ter que fazer isso mesmo em ambientes onde as pessoas acham loucura investir. Se a gente pensar na história recente do Brasil, durante vários períodos, realmente, muita gente achava, nossa, não dá para investir agora, está tendo impeachment, não dá para investir agora, acabou de sair um áudio do presidente Temer envolvido lá com o Joesley, não dá para investir agora, o Lula está sendo preso, etc. E se voltar um pouquinho mais, também sempre vai aparecer algum episódio mostrando que não é a hora ideal para investir. Então, eu acho que o investidor, aquele que vai realmente chegar até o seu milhão, é o cara que vai ser capaz de fazer o corriqueiro, investir o seu dinheiro mensalmente em ambientes nada corriqueiros, tá? Que é o Brasil, tá bom? No geral, né, o nosso ambiente aqui nunca está numa paz, numa tranquilidade para que você possa falar, não, agora realmente é hora de investir. E durante esse caminho, né, depois que eu defini esse espaço e comecei a executar, algumas coisas que me chamaram a atenção nessa caminhada para o primeiro milhão. Eu vi que, principalmente no começo, a rentabilidade não é o mais importante na hora de você pensar na sua carteira, porque você pode rentabilizar muito bem a sua carteira nos primeiros anos, mas ela vai ser uma carteira pequena, vai ser um patrimônio pequeno ainda, então não vai dar tanta diferença. Mais importante do que você se preocupar em adivinhar a hora certa de comprar ação, ou a hora certa de vender aquela ação para trocar a posição por uma outra, é você pensar na quantia e na frequência do dinheiro que você vai estar aportando na sua carteira. Porque é melhor você estar aportando mais dinheiro e gastando menos tempo para gerir seus investimentos no começo do que estar gastando muito tempo na gestão dos seus investimentos para ganhar 2% a mais no final do ano, sendo que aqueles 2%, na hora que você for tirar ali de porcentagem para ver o que realmente vai dar de dinheiro absoluto dentro da sua carteira, você vai ver que não significou tanta coisa assim. Tá? Então, no começo, preocupe-se mais em gerar mais dinheiro do que se preocupar com a rentabilidade. Já no final, não. Quando você estiver chegando próximo do seu objetivo de 1 milhão, você vai ter um patrimônio maior. Se você se preocupar com a rentabilidade, essa preocupação vai te dar retorno. Porque 1% a mais de rendimento em um patrimônio onde você tem 900 mil, né, isso vai te dar 9 mil reais a mais. Então já é uma diferença significativa, né? 9 mil reais, se a gente for pegar em termos de remuneração, já é um salário bem interessante. E por conta disso mesmo, dessa questão dos pequenos valores, eu digo para vocês que o começo também é sempre mais difícil. Né? Do 0 até o 100 mil investido, costuma demorar mais do que dos 800 até o 1 milhão, por exemplo. Porque só em termos de rendimento da carteira, você vai ter um rendimento, se você estiver investindo bem maior. Né? Então só o rendimento vai te dar praticamente esses 100 mil que você demorou, às vezes 1, 2 anos, 3 anos para juntar. Vai depender do quanto você vai conseguir juntar. Então o mais importante, eu acho, é não desanimar no começo. As pessoas, elas costumam ficar meio frustradas porque elas superestimam o que podem fazer num período de tempo mais curto, mas subestimam o que podem fazer num período de tempo maior. Então a gente coloca metas astronômicas assim para o que a gente vai fazer no primeiro ano, mas coloca metas miúdas para o que vai fazer dentro de um período de 10 anos. Eu acho que tem que ser realmente o contrário. O primeiro ano vai ser o mais difícil, vai ser o ano onde você vai se esforçar mais e vai ver menos retorno. Você vai conseguir juntar dinheiro, vai aplicar, vai ver que não rendeu tão bem quanto você gostaria que tivesse rendido, porque primeiro, pode ser a primeira vez que você está aplicando em renda variável, você pode ter pego um ano ruim de desempenho da bolsa, você pode ter feito algumas besteiras fruto da inexperiência, então vá com calma no começo, tá? Porque o começo é mais difícil realmente, e se concentre apenas em passar por esse começo, porque depois vai ficando mais fácil à medida que o patrimônio cresce também, você vai ter o melhor tipo de estímulo que existe. Né, que é o progresso. Você vê a sua carteira aumentando dia após dia, independente das condições de mercado, que você vai estar investido tanto em renda fixa quanto em renda variável, é muito interessante e vai te motivar cada vez mais a fazer o necessário. Uma terceira constatação que me ajudou muito nesse caminho rumo até o primeiro milhão e que vai ajudar você também, é lembrar que investir bem o seu dinheiro não significa arriscar o seu dinheiro em várias jogadas onde se der certo você fica rico e se der errado você fica pobre a ponto de não ter nem como começar de novo. Então, investir bem o seu dinheiro não é arriscar excessivamente esse dinheiro, mas sim é pensar primeiramente em proteção do seu capital. Porque eu fiz isso e acho que vocês vão querer fazer também, até uma dica posterior. Eu sempre poupei bastante do que eu ganhava, vendo no meu salário, e me esforcei para gerar renda extra.
Tá? E essa renda extra quase sempre envolvia mais trabalho, mesmo que era uma coisa pela internet, porque eu sempre me dediquei a esses negócios digitais, então poderia escolher quando eu estaria fazendo, de que lugar eu estaria fazendo, mas de qualquer maneira eu tinha que fazer alguma coisa que ia me consumir um certo tempo. Por conta disso eu sempre pensava, olha, esse tanto de dinheiro que eu estou aplicando aqui, ele me custou tanto tempo, né? Então não posso simplesmente rifar essa posição. Por conta disso, antes de pensar em multiplicação do seu capital, pense em proteção. O que seria essa proteção? Você deixar o seu dinheiro investido, mas rendendo acima da inflação. Não pense que proteção é deixar o seu dinheiro embaixo do colchão, porque aí ele não vai estar investido e no nosso país com uma inflação historicamente alta, isso é loucura, você vai estar perdendo dinheiro no longo prazo. Então nessa terceira dica você tem que pensar em proteção do seu capital, mas também não fique amarrado em não correr riscos, que seria uma quarta dica para vocês. Corra riscos, mas de maneira inteligente. Então, enquanto a maior parte do seu patrimônio vai estar protegido em aplicações seguras, com certo nível de liquidez, mas que estejam rendendo acima da inflação, você vai ter uma menor parte do seu portfólio, da sua carteira de investimentos, aplicada em ativos mais voláteis. Aqueles ativos que eles vão passar por choques, eles vão perder valor em alguns períodos, mas também vão fazer a sua rentabilidade ir acima, devido a condições de mercado que você às vezes nem pode supor. Tá? A questão é que quando você investe em renda variável, você está correndo um risco, mas é um risco que te favorece no longo prazo. Porque quando você se torna, por exemplo, acionista de uma empresa, aquela empresa ela pode cair até zero, do chão ela não passa. Então você corre risco de perder até 100% do que você investiu. Mas você pode ganhar muito mais do que isso, porque não há limite para o que uma empresa pode valorizar. Se você comprar uma parte de uma empresa e ela começar a crescer muito, você pode ver seu capital se multiplicar por 2, por 3, por 4, até por 10 ou mais vezes com o passar dos anos. Então nós temos uma situação de perda limitada e ganho ilimitado. Isso, na minha opinião, é correr riscos de maneira inteligente. Mas você não vai fazer desse risco algo, como eu já disse, que possa te arruinar completamente. Não, você vai correr risco, mas não vai correr risco com todo o seu patrimônio, porque uma parte dele, como eu já disse, vai estar protegida. E uma última dica que também me ajudou bastante e é vital para que vocês consigam chegar na meta de vocês em menos tempo do que vocês acham que é possível, é se concentrar em gerar renda extra de alguma maneira. E dependendo do que você faça para gerar essa renda extra, você pode acabar fazendo tão bem que essa renda ela deixe de ser um negócio extra que vem de vez em quando para se transformar na sua renda principal e de repente numa renda principal tão grande a ponto de ofuscar completamente o que você tem de ganhos de rentabilidade da sua carteira, porque o que você está ganhando com a sua nova renda extra que virou o seu negócio, né, é tanto que tudo que você juntou em anos anteriores acaba parecendo pouco perto do que você está juntando agora. Isso pode acontecer, isso já aconteceu comigo, eu já vi acontecer com outras pessoas, tá? Então dedique-se a gerar renda extra de alguma maneira, porque a gente simplesmente não sabe o que um negócio bem sucedido pode fazer com a nossa vida. Eu gosto de falar que a nossa vida ela não evolui de forma linear. Você não vai aprendendo um pouquinho todo dia e evoluindo um pouquinho todo dia. Não, porque certas vezes você aprende alguma coisa nova e sua evolução não é pouca, ela dá um salto. Você simplesmente muda, dá um estalo, a chave vira e de repente você não é mais o mesmo. Tá? Com um negócio bem sucedido as coisas também são assim. Você está lá ralando para o seu negócio dar certo, tem mês que ele perde dinheiro, tem mês que ele te dá um pouquinho mais de dinheiro, mas de repente você aprende alguma coisa nova, desenvolve um novo produto e aquele negócio que estava cambaleando, ele muda de nível e muda a sua vida. Então concentre-se em gerar renda extra, porque isso pode ser a grande diferença entre você conseguir chegar na sua meta mais cedo ou você simplesmente não conseguir chegar na meta, porque embora você esteja sendo disciplinado na hora de poupar e de investir, o mercado não está colaborando, ou você, por mais disciplina que tem, ainda está ganhando pouco, vai ter que aumentar o tempo que você tem para essa sua meta. Por conta disso, eu acho que a cereja do bolo, e que muita gente negligencia no meio do caminho, porque é uma parte que dá mais trabalho realmente, é trabalhar para aumentar a sua renda e gerar renda extra em outros tipos de atividade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, porque foi seguindo esses preceitos que eu consegui sair do 0 até 1 milhão com menos de 30 anos. E eu espero que, seguindo isso aqui que eu falei, vocês também consigam agilizar uma transformação parecida na vida de vocês. Na verdade, eu quero que seja até maior. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.